Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembiewski, sou sacerdote da religião de Umbanda. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do nosso segmento de Umbanda Independente e a forma como praticamos a nossa doutrina nas casas congregadas à nossa associação. Nesta série vamos tratar de um assunto muito polêmico, a relação entre a Bíblia, o Espiritismo e a Umbanda. Mas afinal, muito se discute sobre a relação entre o Espiritismo, a Bíblia, a Umbanda, as religiões afro-brasileiras. Nessa série apresentaremos o contexto histórico envolvendo a Bíblia cristã e os assuntos relacionados às crenças afro-brasileiras e o Espiritismo, de acordo com a nossa doutrina, o nosso segmento e o nosso ponto de vista. Mas afinal, como surgiu a Bíblia? Quem é o autor do maior best-seller mundial? O que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala sobre reencarnação? Será que a Bíblia fala sobre mediunidade? Afinal, será que mediunidade é pecado? Por que a comunicação com os espíritos é comumente interpretada como pecado e chega até a ser proibida na Bíblia? Os médiuns estariam predestinados ao inferno? Será que os espíritos são demônios? Quem são os demônios? E precisamos entender de que forma as coisas aconteceram ao longo do tempo dentro de uma ordem cronológica. Por isso eu convido você a assistir todos os episódios dessa série, desde o início até o final, para que você siga a nossa linha de raciocínio e possa aí entender de que forma a Bíblia e a Umbanda se ligam e qual é o fator histórico que colaborou para que fosse visto de uma maneira pecaminosa a relação das religiões afro-brasileiras com o cristianismo e com a Bíblia. Isso eu convido você a estudar comigo a partir de agora. A Bíblia e a Umbanda. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem fé. A Bíblia e a Umbanda. Primeiramente, vamos falar da Bíblia. O termo Bíblia vem do grego e significa papel, livro, papiro. E pode ser utilizado para qualquer conjunto de textos sagrados que contenham ensinamentos fundamentais de qualquer tipo de religião. Por isso, se ouve comumente a expressão, por exemplo, a Bíblia do Espiritismo, a Bíblia da culinária, a Bíblia do catolicismo. Por quê? Porque a Bíblia nada mais é do que a união de escritos, a união de textos que dizem respeito a um determinado assunto. A Bíblia atual contém, para os católicos, 73 livros. Para os protestantes, são somente 66 livros. A Igreja Ortodoxa considera 78 livros e os judeus apenas 39. Da parte conhecida como Antigo Testamento. Mas afinal, como surgiu a Bíblia? Isso é muito importante a gente entender. A Bíblia é o maior best-seller da história da humanidade. Ela foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Mas afinal, quem escreveu a Bíblia? Para responder essa questão, precisamos entender que a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada parte é composta de livros que foram escritos em datas diferentes, com diferentes autores. Falando do Antigo Testamento, primeiramente estudando a primeira parte da Bíblia. Muito antes de Cristo existiram os profetas. Também existiram poetas, sacerdotes, os chamados escribas do povo hebreu. Esse povo, essas pessoas registraram em pergaminhos que eram confeccionados em pele de cabra e depois eram copiados pelos chamados escribas de uma forma muito cuidadosa. Os escritos são
um conteúdo que, segundo a crença, foi recebido por inspiração divina, ou seja, o próprio Deus teria inspirado as pessoas, os profetas, a escrever. Esses registros foram copiados muitas vezes e passados de geração em geração, sendo até hoje pelos cristãos a verdade absoluta do que se precisa saber sobre Deus e como se deve viver. A Bíblia teve início com os primeiros livros, que unidos formaram o Pentateuco, e tem sua autoria atribuída por alguns estudiosos a Moisés. Esse Pentateuco é chamado de Torá pelos judeus. A Torá significa ensinamento, instrução ou lei. É considerada um guia para a religião judaica. Esse guia contém, o Pentateuco contém 613 mandamentos que ensinam como devem ou não agir, seja na relação social, familiar ou religiosa. A Torá é composta por 5 livros, sendo eles a Gênese, o Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Essa é a parte que compõe o Antigo Testamento. Já a Bíblia, agora na sua segunda parte, é constituída de 27 livros, sendo que estes unidos formam o Novo Testamento. O Novo Testamento compõe a segunda parte da Bíblia cristã e o conteúdo foi escrito após a crucificação de Jesus e é dirigido para os cristãos. Os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Isso é um ponto muito importante que eu quero que você que me segue, você que está assistindo e estudando, porque o nosso canal é um canal de estudos, você que está estudando aqui, grave isso, porque nos vídeos posteriores essa noção vai fazer muita diferença. Na medida que o cristianismo era difundido no mundo antigo, esses livros eles serviram de fonte para a criação da teologia cristã. Eles foram a base com o qual se construiria aquilo que a religião cristã é hoje. O Novo Testamento está dividido em 4 partes. A primeira parte são os 4 evangelhos. Essas obras apresentam a narrativa sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos, a sua morte e a sua ressurreição. As 4 partes, os 4 evangelhos, são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. Conta a história da primeira expansão da igreja após a crucificação de Jesus Cristo. Ao ressuscitar, Jesus capacitou alguns dos seus seguidores através do Espírito Santo, denominando-os de apóstolos, que significa os enviados. A narração conta como os apóstolos propagaram o evangelho de Jesus, orientando pessoas à fé, formando assim uma nova comunidade cristã e igrejas. Um dos principais personagens desse livro é o apóstolo, sem dúvida, é o apóstolo Paulo, autor de várias cartas que orientavam as igrejas locais da época, que são as epístolas, né? Que a tradução seria as cartas. Ao total, são apresentadas no Novo Testamento 21 epístolas, que os apóstolos enviaram às novas igrejas fundadas. Essa parte ela é subdividida entre outras 2. As 13 epístolas, as 13 cartas de Paulo e as epístolas gerais, que são cartas escritas por outros apóstolos. A quarta parte do Novo Testamento é o livro profético, o último livro do Novo Testamento, chamado de Apocalipse, que significa revelação. O livro foi escrito em torno do ano 90 a 96 depois de Cristo, tempo final do reinado de Domiciano. Muito bem, agora já sabemos como a Bíblia foi escrita e como é a divisão dos livros que a compõem. Mas é muito importante considerar que a Bíblia teve partes que foram escritos em hebraico.
E para que ela fosse lida em outros continentes, foi necessário que ela fosse traduzida, e esse processo deu origem a mais de uma tradução. Portanto, sim, isso é verdade e é muito importante que seja dito aqui. Nem todas as Bíblias são iguais. A primeira Bíblia que foi traduzida para o grego foi a Septuaginta. Em 250 anos antes de Cristo, ela foi traduzida para o idioma grego baseado em algumas das versões antigas, tornando-se a versão clássica do Antigo Testamento para os cristãos de língua grega e posteriormente foi usada como base para diversas outras traduções. Estamos falando aqui da Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento. Então é muito importante que você que me seguiu até aqui lembre de fatos que farão diferença nos próximos vídeos. A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em aramaico, em hebraico e depois foi traduzida para o grego. O Novo Testamento, sim, esse já foi escrito depois da ressurreição de Cristo, já numa sociedade muito influenciada pelos gregos. E isso lá na frente vai fazer muita diferença. No nosso ponto de vista, a base dos primeiros livros da Bíblia são as leis. A Bíblia apresenta os 10 mandamentos, que em língua hebraica são chamados simplesmente de as 10 palavras, ou os 10 ditos. Os 10 mandamentos regulamentam a relação do ser humano com Deus e com o seu próximo. Além dos 10 mandamentos, também existem outros mandamentos estabelecidos pela Torá. Lembrando que nós estamos falando do Antigo Testamento agora, onde estão o Pentateuco, onde está o Pentateuco, onde estão os 10 mandamentos. Para fins didáticos, o Código Mosaico pode ser dividido em leis morais, leis civis e leis religiosas. Então, para você que está assistindo e estudando comigo, agora você já sabe como surgiu a Bíblia. Você sabe como ela é dividida. Quem foram os escritores e os livros que a compõem. Mas afinal, que leis são estas e por que existe tanta polêmica com relação às leis do Antigo Testamento, as leis do Novo Testamento e o Espiritismo? Será que essas leis se aplicam a toda a raça humana? Será que essas leis são aplicáveis na sociedade atual? Qual a diferença entre leis morais, leis sociais e leis cerimoniais? Será que as leis eram suscetíveis a mudanças de acordo com a época? Será que todos os povos que seguem a Bíblia seguem todas as leis que nelas são apresentadas? As leis morais são eternas, mas existem leis que são temporais e estão na Bíblia. Leis transitórias. Você sabe qual é a diferença? Como saber se uma lei da Bíblia é aplicável somente a um determinado tempo ou uma época? Ou se ela é uma lei eterna? Como saber se uma lei temporal que está escrita na Bíblia, que foi escrita num período de mais de 2000 anos atrás, ainda se aplica ao dia de hoje? O que são as leis temporais? O que são as leis morais? Isso eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. E até lá eu deixo a você o meu fraterno saravá.